Existem personagens no One Piece que são colocados em certas situações desfavoráveis para assim seguir na história ou desenvolver certos personagens, e por conta disso são taxados como fracos, e são eles que eu vou defender nesse vídeo, sobre os 5 personagens mais subestimados de One Piece. Eu já tô aqui pronto para passar um pano, então chega de enrolação e bora pro vídeo. Em quinto lugar, temos o vice-almirante Smoker. E o Smoker, ele foi um grande personagem no pré-time skip, um grande desafio pro Luffy, mas assim que ele voltou no pós-time skip em Punk Hazard, foi taxado como bucha. Oda colocou ele em certas situações que fez os fãs desacreditarem nele. Ele passou a ser chamado de fraco, que só apanha, mas vamos defender o Smoker aqui. Não é bem assim. O Smoker, ele teve só 3 embates em Punk Hazard. Ele lutou contra o Law e foi uma luta equilibrada. O Smoker tava colocando pressão pra cima do Law, e o Smoker só perdeu porque o Law usou inteligência, já que o Law ele só luta usando estratégias. Então o Law usou a inteligência dele e fez o Smoker perder o coração dele. Então esse foi o primeiro embate do Smoker com sua primeira derrota. Logo em seguida, tivemos a luta contra o Vergo e vemos que o Smoker ele conseguia se sobrepor para cima do Vergo, mas ele também estava tomando os golpes, e o Smoker passou de derrotar o Vergo para assim pegar o coração e devolver. Então ele mudou de objetivo na luta. Assim que ele conseguiu pegar o coração do Law e devolver para ele, o Vergo derrotou ele. E então sim, o Vergo ele poderia ser minimamente mais forte que o Smoker naquela época, não sabemos, mas também tem o fator de que o Oda queria que o Law vencesse o Vergo. Por toda a relação que o Vergo bateu no Rosinante, bateu nele mesmo também, então o Law precisava dessa vingança. Então Oda botou o Smoker lá para conseguir o coração de volta e pro Law derrotar. Então foi uma pitada narrativa pro Smoker perder. E já o último embate do Smoker foi contra o do Flamengo. E convenhamos, tá? O Smoker pode não vencer o do Flamengo naquela época, com certeza isso. Mas era o Smoker naquela situação estava nerfada. Ele já tinha apanhado o Vergo, moldando o Vergo lá e tudo. Ele tava sem sua arma, o Jeter, que tem aquela ponta de Kairosek. E o Smoker, ele perdeu rapidamente porque o do Flamengo foi atacar os companheiros dele da G5 e o Smoker entrou na frente, assim tomando dano. Então toda a situação do Smoker em Punk Hazard foi muito desfavorável para ele, porque o Oda queria hypar o Law, queria mostrar que os membros da família do Quixote eram fortes, do Flamengo era forte. Então para fazer isso, ele usou o Smoker como escada. É claro que o Smoker ele deve voltar futuramente na obra, e como o papel dele de escada já acabou, eu espero, ele deve voltar mais forte. Talvez com despertar. Eu só espero que o Oda faça ajuda a esse personagem. E convenhamos também que se o Smoker vencesse o do Flamengo naquela luta, não haveria Dressrosa, né? Porque o do Flamengo é o vilão final. Se derrotasse ele lá em Punk Hazard, Dressrosa nem teria mais o arco. Em nosso quarto lugar fica o Sentomaru. Embora, o porquê eu botei o Sentomaru aqui? O Sentomaru é o mesmo caso do Smoker, quase. O Sentomaru, ele pré-time skip se mostrou bastante forte, ele literalmente deu uma surra no Luffy, ele ainda foi um dos primeiros a mostrar, não primeiro a mostrar o hack do armamento avançado, e quando ele voltou pós-time skip, agora no arco de Egghead, o Oda fez literalmente a mesma coisa que fez com o Smoker, usou ele de escada. Ele tomou um golpe do Lute, ficou debilitado, mesmo ele falando que viu o ataque e tal, mas ele perdeu, aí ele conseguiu se recuperar, teve que enfrentar o Kizaru de novo, perdeu pro Kizaru, mas teve uma lutinha contra o Kizaru. E aquilo, o Sentomaru ele não é alguém fraco, porque ele tem hack avançado, ele tem um bom ataque, uma boa defesa também, que ele aguenta muito. Mas como que o nível de inimigo aumentou muito, Oda não consegue meio que fazer esse embate. Porque o Oda randomiza alguns personagens que nunca mostram nada, como o Sentomaru, ou ele upa muito algum personagem, e pra muitos vai achar muito sem sentido. Porque se você ver o Sentomaru lutasse de igual para igual contra o Lute, muitos achariam que o Lute estava fraco, porque foi de igual para igual com o Sentomaru, ou que o Oda buffou muito o Sentomaru, porque o Oda não conseguia mostrar tanto do Sentomaru assim. Mas o Sentomaru não é fraco, de jeito nenhum. Ele tem uma força considerável, e o Sentomaru tá nessa lista porque sofreu muito nesse arco. Ele merece um respeito. E nosso terceiro da lista é alguém que é mais um desabafo do que uma passada de pano. Nosso terceiro da lista é o Base Hawkins. Hawkins, no país de Wano, foi taxado como bucha, foi taxado como sendo um dos piores supernovas, e eu discordo. Hawkins
ele não teve tanto aprofundamento, não teve tanto destaque, mas do que ele apareceu, ele se propôs e deu seu melhor. Hawks, pra quem não se lembra, é um dos supernovas, apareceu lá em Sabaody, lutou contra o Kizaru, e de lá muitas pessoas gostaram do Hawks por causa disso, por causa da sua fruta também, daquele lance de magia dele, de ver das cartas. E quando ele apareceu em um ano, muita gente botou muita fé nele, e esse é um dos principais erros do fã de One Piece, que quando aparece tal personagem, o povo coloca muito hype, e quando não corresponde, eles descem além do personagem. Mas o Hawkins, no País de Wano, ele fez muita coisa para pouca aparição. Na primeira parte do País de Wano, ele foi o terror do Luffy, do Lau e do Zoro, porque ele apareceu, lutou contra o Luffy, deu pressão no Zoro, foi um dos primeiros personagens a ferir o Zoro no pós-time skip, porque até lá o Zoro mal se feria. Na luta contra o Pika lá saiu inteiro, intacto, mas aqui o Lau só com pregos conseguiu ferir o Zoro. Ele enfrentou o Lau de igual para igual, fez o Lau fugir, conseguiu capturar o Lau, fez aquele artimanha de usar o voodoo para pegar os companheiros do Lau, mas aqui assim prendeu o Lau. E na segunda parte, ele já estava debilitado porque ele tinha sido derrotado pelo Lau na covardia. Ele lutou contra o Killer. E temos que ver isso, que muita gente fala que o Hawkins foi burro, pois contou todos os poderes com o Killer, e assim o Killer descobriu como vencer ele. E eu discordo. Porque, pra quem não se lembra, o Killer, Kid, Hawkins e o Apu foram fazer a aliança dele lá em Punk Hazard, mostrou eles conversando e tal. E eles tinham que saber o poder de cada um, porque sabendo o poder de cada um, eles podiam formar planos para assim conseguir vencer o Shanks, porque o alvo deles era o Shanks. Então, o Killer, ele sabia do poder do Hawkins. Já sabia disso. E igualzinho, ele já sabia o poder do Apu. Ele sabia que daquele lance de tampar os ouvidos. Então, do Hawks, ele também sabia o poder dele. Então, o Killer venceu o Hawks pela inteligência, porque cortou o braço do Hawkins. Então, o Hawks perdeu não por ser burro ou por ser fraco. Perdeu por ser ingênuo demais. Ele não contava com essa fraqueza da fruta dele. Além que o Oda matou ele muito cedo. A morte do Hawks ainda não tanca a morte do Hawks ainda. Achei muito cedo. Ele podia aparecer mais na série, mas o Hawks nessa lista foi mais um desabafo do que qualquer coisa. Nossa segunda lista vai para o nosso almirante recém-apresentado, Ouro Verde, vulgo Aramaki. E por que o almirante está na lista? Bom, porque muita gente pulou capítulo. Literalmente isso. Muita gente taxa o Ouro Verde como fraco, bucha, porque o Oda usou o Shanks para promover o filme dele. Aí alguém teve que ser escada, né? E o Oda fez, e o Oda, como ama o Shanks, colocou o Aramaki pra ser a escada do Shanks. E fez ele correr daquele hack do rei. Ele tem todo um contexto pra cima disso. E bora lá. O Aramaki, ele chegou em um ano, após a derrota do Kaido, já metendo zaralho. Derrotou o King e o Queen. E muitos falam, eles estavam nerfados. Bem, eles não estavam 100%. Isso é fato. Mas o King e o Queen estavam uns 60%. 60-70%. E passou uma semana, eles são Zoans ancestrais, eles têm uma recuperação elevada, eles estavam sendo tratados em um ano lá na prisão de Udon, então não foi pós-briga entre Zoro e Sanji, eles estavam se recuperando já. Então, o Aramaki, mesmo ele 100% perdia o Aramaki. Depois disso, o Aramaki venceu os bainhas com facilidade extrema, venceu o Momo, conseguiu prender a Yamato, e o Momo pediu pra Yamato não lutar, mas mesmo assim foi um feito. E quando o Shanks fez ele correr, tinha em contexto de que tipo, ele foi pra lá pra lutar contra só um Yonkou, que foi o Luffy e a Aliança. Aí, mas ele não, mas tipo, chegou outro Yonkou, então ele teria que lutar contra dois Yonkous com seu bando. Tiver muita coisa pra ele, até ele sabe disso. E muitos se esquecem que o Touro Verde derrotou o Evil e capturou ele, o mesmo Evil que o Marco tem medo e que foi comparado com a força do Barba Branca na sua juventude. E muitos diminuem o Touro Verde e o Fugitório também pela luta dos revolucionários lá em Marijua, quando eles estavam invadindo. Assim, eles não conseguiram capturar os revolucionários, então sofreram algum daninho. E não, eles não sofreram nenhum dano contra os revolucionários, já foi mostrado. O dano que eles sofreram foi porque o Aramaki ficou puto com o Fugitória e os dois lutaram. Então, o único dano que eles receberam lá no Reverie foi por conta deles mesmos. E deles não conseguirem capturarem ou não terem derrotado os revolucionários, era porque eles estavam sendo ameaçados pelos Tenryubito. Eles não conseguiam usar todos os poderes dele. É igual o Touro Base fala que eles estavam mais atrapalhando eles do que ajudando. Porque
Porque o Fugitório queria derrubar um meteoro. Assim o meteoro ia matar vários Tenryubito. E o Touro Verde também consegue fazer toda aquela floresta e destruir mais casas do Tenryubito. Então eles tinham que conter o poder deles. E aí, como fala, véio, o Oda coloca eles em uma situação muito desfavorável e eles são taxados como bucha. Mas não. Então o Touro Verde, ele é um peça perfeita para estar nessa lista. Agora, o último personagem dessa lista é um personagem que sofre até hoje, mas eu vou defender ele. E esse é o Jack a Seca, uma das calamidades do Kaido. E por que o Jack tá aqui? Bem, ele foi apresentado de forma muito hype, porque ele foi o primeiro comandante a aparecer com a recompensa de 1 bilhão. A povo achou que ele era imediato no Kaido. Ele lutou por 5 dias contra o Inuarashi Nekomamushi, ambos revezando, já ele lutando direto. Então, tipo, o Jack, ele tem feitos bons, mas o problema do Jack, ele gosta de ir atrás de pessoas mais fortes que ele. Só pra pensar, o Jack, depois de enfrentar os Minks e derrotar os Minks, o Jack foi pra cima de Fujitora, Sengoku e Tsuru para pegarem o do Flamengo de volta. Perdeu, obviamente. Depois o Jack perdeu pra Tunisha, tomando aquela trombada, e quem não perde pra aquela trombada? O bicho tem 1000 metros, qualquer um perde para aquilo. Aí a fama dele já começou aí. Depois ele lutou contra a Ashura Doji, tomou um golpezinho ali e aqui. Então não acabou, mas ainda meteram falando que ele era fraco, o Jack. O Jack também sofreu uma coisa que eu não entendi muito bem, que o Oda fez um design de híbrido dele muito esquisito. Mal parecia ser híbrido, era um centauro só. Nenhum design de uma híbrida dele era legal, mas na guerra foi aonde pegaram mais no pé do Jack. E olha que o Jack fez mais na guerra do que King e Queen juntos. Porque King e Queen, ambos ficaram mais tempo parados, ou então fazendo os aliados se tornarem inimigos, igual King xingando o próprio bando e fazendo o bando ir pro lado dos aliados. O Jack, assim que começou a guerra, já foi no Kaido, Jack derrotou uns 50 ou mais Minks Sulongs. E tipo, e depois de perder o Inuarashi e Nekomamushi, já ferido, né? Ele ainda foi lutar contra mais gente, foi lutar contra o Inuarashi sozinho. Então o Jack, ele não se mostrou muito, mas o Jack sim, o maluco é forte, velho. O Jack é forte. O Jack, eu considero o Jack como o segundo mais resistente do bando do Kaido, porque o Jack ele aguentou tanto dano e o ano todo, e King e Queen não aguenta. King mesmo tomou uns 3 danos do Zoro, deitou. Queen tomou mais dano, mas mesmo assim deitou muito. Deitou depois de 3 danos com o buff do Sanji. O Jack, o maluco tá lutando, ele perde e levanta, o Jack é pica. Até o Kaido reconhece isso. Mas o Jack também acho que é o único personagem... Ah não, também tem Barba Branca. Mas o Jack é um dos personagens que perdeu e não mostrou nenhum golpe nomeado. Achei isso bem esquisito. Mas e vocês? O que acharam dessa lista? Concorda? Acha que esses aqui são subestimados? E pra vocês, quais são os seus personagens mais subestimados no One Piece? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, muito importante. Se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. Ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Compartilhe com os amigos. Vamos trazer mais gente pra cá. Obrigado até o final e até a próxima.